Olá, queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me escutando? Vocês estão me escutando? Pode confirmar para mim, alguém, por favor? Estamos sim, professora. Estou sim. Obrigada, Haroldo, muito obrigada. Nada. Senhores, a gente está caminhando aí para a reta final, essa é a nossa última aula. É óbvio que o que eu tenho aqui para falar para vocês, eu espero não tomar muito tempo de vocês. É mais para encerrar mesmo o conteúdo do semestre, para que toda a ementa tenha sido passada para vocês. Tá? Então, são 4 tópicos bem curtinhos, que esses tópicos têm 2, 3 artigos cada um no Código Civil, então eles sempre são bem curtinhos. Tá? A prova já está disponível para vocês lá na unidade, no encontro 16, na pós-aulas do encontro 16, tá? Está disponível desde ontem. Então, assim, façam com calma, vocês têm até dia 16 para fazer, tá? O que eu tenho para falar aqui hoje não é matéria da prova. A única matéria da prova é aquelas formas especiais de extinção da obrigação, né? Aquelas formas de pagamento, formas especiais de pagamento e extinção das obrigações, certo? Então, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, trazendo para vocês esses 4 pontos que eu gostaria de encerrar hoje o conteúdo. Então, o primeiro dele é perdas e danos. Então, são 4 pontos: perdas e danos, juros legais, cláusula penal e arras, tá? Só esses 4, são bem simplesinhos. O semestre todo, a gente ficou falando de perdas e danos, porque cabe, se não cumprir a obrigação, cabe o valor e perdas e danos, porque se perder o bem, tem que pagar o valor da obrigação mais perdas e danos, mas a gente não tem certeza do que é essa perdas e danos, qual que é o limite dessa perdas e danos. Tá? Então, a perdas e danos, a finalidade dela, o que ela é um valor, né, um pagamento em dinheiro suficiente para indenizar o prejuízo. Veja, destaca, o suficiente. Tem que ter aí uma indenização que possa compensar o prejuízo causado aí, suportado pelo credor em virtude do inadimplemento do devedor. É isso que é perdas e danos, tá? Artigo 403, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, ou seja, ainda que o devedor tenha culpa, né? As perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo da disposição processual. Já vocês vão ver por que ela fala isso. A lei precisou falar isso. Porque quando você fala perdas e danos, aqui, nessa partezinha do 402, 401, 401 e seguintes, deixa o dano, qual tipo de dano? Né? Deixa em aberto o título. Mas é exatamente aquilo que é suportado pelo credor. É exatamente a medida, ou seja, não inclui danos morais, só vai incluir aqui os danos materiais, tá? Compreendem, então, voltem aqui, a gente está falando de prejuízo efetivo e lucro cessante, tá? O dano emergente é o que efetivamente perdeu, né? O prejuízo perdido, causado, né? Lucro cessante é o que razoavelmente deixou de ganhar. Por exemplo, eu fiz um contrato de compra e venda de um ônibus. E esse ônibus eu teria ele para fazer locações, excursões, e eu já tinha uma série de excursões já agendadas. O devedor não me entregou por culpa dele. E por conta da não entrega,
além de não ter recebido a coisa, eu deixei de ganhar. Tá? Fora que eu já tinha pago. Logo aí eu tenho o direito de receber de volta e ainda tenho o direito de receber o lucro cessante, que é aquilo que eu não recebi, aquilo que eu deixei de ganhar por conta dele, por conta do devedor. Tá? Então, perdas e danos se restringe à questão material da coisa. Tá? O dano ali é o dano emergente, é o que efetivamente perdeu, tá? E o lucro cessante é aquilo que possivelmente ele teria ganho, mas não ganhou. Artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, o dano moral ele não vai entrar aqui. Mas nada impede de você, numa eventual ação, cumular os pedidos, tá? Ação de perdas e danos, ação de, sei lá, cumprimento da obrigação, cumulada com perdas e danos e dano moral. Não tem problema, você pode fazer isso. A acumulação de pedidos é perfeitamente cabível lá no Código de Processo Civil. É possível. Porém, não pode se confundir a perdas e danos aqui do Código Civil, do artigo 401 e seguintes, do dano moral, que é o dano abalo psíquico, né? Obrigações de pagamento em dinheiro. Então, há perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro? Sim. A depender aí qual era a finalidade aí desse pagamento, né? Mas toda vez que houver a necessidade de perdas e danos, de pagamento de perdas e danos, esse pagamento vai fazer parte da obrigação e vai ter que ser pago em pecúnia. Por mais que a obrigação seja de dar coisa, de fazer ou de não fazer, a perdas e danos sempre vai ser em dinheiro. Tá? Sem prejuízo da pena convencional do artigo 404. O que acontece? Existem nos contratos cláusulas de multas por inadimplemento. Então, independente da existência ou não dessas cláusulas, a perdas e danos é um ressarcimento do prejuízo legal. Então, é por força de lei que recebe perdas e danos e não por força contratual. Então, independente de houver aí uma cláusula falando de perdas e danos, o credor que sofre aí o prejuízo, ele sempre vai ter direito a perdas e danos porque é um direito. Ele está previsto na lei. Independe de acordo, não tem necessidade. É óbvio, se você faz um contrato e abre mão do direito, lembrando que direito civil é direito privado, a gente pode abrir mão de direito. Aí não vai ter como exigir, né? Além da perdas e danos sem dinheiro, eu vou acrescer esse valor de atualização monetária, juros, custas judiciais e honorários. Vocês vão ver daqui a pouco, quando nós vamos falar em juros, já na sequência, que os juros eles vão ser devidos. Eles vão ser moratórios. Eles vão ser em virtude do exato inadimplemento. Por isso que os juros também vão incidir ali sobre as perdas e danos. Artigo 404. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogados, sem prejuízo da pena convencional. Contam-se os juros de mora desde a citação da inicial, não é desde a sentença. Os juros moratórios começam a contar desde a juntada do AR nos autos do processo. Tá? Que deixa bem determinado. Quando não há lei, o juiz pode determinar, em outra matéria, né? Quando não há lei, ele pode determinar a data de incidência dos juros, que pode ser a partir da sentença, que pode ser a partir da propositura da inicial ou a partir da citação.
Por exemplo, na Justiça do Trabalho, os juros eles passam a contar da data de prolação da sentença em primeiro grau. Tá? Provado que os juros de mora, olha que interessante, não é suficiente para cobrir o prejuízo, o juiz pode conceder uma indenização suplementar. Então, não tem cláusula penal, não tem uma multa a ser imposta, porque não foi convencionado, mas o prejuízo do credor é tão grande que os juros não foram, os juros de mora, as perdas e danos, não foram capazes de cobrir esse valor. O juiz pode vir e acrescentar aí uma indenização, tá? uma indenização suplementar. Juros legais, aí eu vou continuar na mesma linha, porque um vai interferir aí na ótica do outro. Os juros legais são aqueles que estão previstos na lei, tá? E trata-se de rendimentos de capital. Tá? A forma do meu dinheiro ali manter o seu poder aquisitivo. São considerados frutos civis da coisa, assim como os aluguéis. Então, é a forma de eu manter o poder aquisitivo do meu dinheiro. Por exemplo, eu vendo uma casa hoje por 100 mil reais. Passado 10 anos, essa casa vai estar valendo 10 mil reais? Não, provavelmente vai estar valendo bem mais. Né? Da mesma forma que o meu salário também vai ser maior, para possibilitar o poder de compra do meu salário. Então, os juros, eles têm a finalidade de manter o poder de compra daquele valor, né? O poder daquele valor, né? A atualização daquele valor. Representa o pagamento pela utilização de capital alheio e entregam a classe das coisas acessórias. Aqui, quando fala que representa a utilização de capital alheio, também por falta de adimplemento, porque quando você deixa de pagar algo a alguém, esse dinheiro que você reteu é uma retenção indevida. Logo, o capital é alheio e você está retendo um capital que não é teu. E sobre a retenção desse capital é que incide juros. Tá? Integram a classe das coisas acessórias. No artigo 95 do CPC, ele fala assim que o principal, né, que o acessório acompanha o principal. Os juros, ele vem junto com o principal. Lá no artigo 322 do CPC também fala isso, né? Que o valor da obrigação é somada, é acrescida de juros, correções monetárias, né? E eventuais multas se houver pactuado. Aí eu tenho juros compensatórios, moratórios, legais e convencionais, simples e compostos, tá? Então, são 3 classezinhas assim que a gente separa. Mas assim, por exemplo, eu posso ter um juro compensatório, que ele é legal e que ele é simples. Eu posso ter um juros moratório, que ele é convencional e ele é composto, tá? Então, são as características aí dos juros. Juros compensatórios é quando eu quero compensar o credor, né, pela utilização do seu capital. Aqui na questão não é adimplemento. Eu peguei emprestado e aí eu convenciono lá de pagar 2% ao mês. Esse juros de 2% ao mês, ele é compensatório, não é moratório, porque eu pagando ou não em dia, esses 2% eu vou pagar. Não sei se alguém de vocês já emprestaram dinheiro aí e fala, mas aí eu vou colocar um jurozinho de poupança aqui, que é o que estaria meu dinheiro rendendo. Então, o juros compensatório, ele compensa, né, o credor pela utilização do seu capital. A questão do empréstimo, né? Você empresta a juros, tá? Você vai pagar aqueles juros para manter, para tipo recompensar o credor enquanto ele não pode desfrutar plenamente do seu capital. Resulta da utilização consentida de capital alheio. Então, não é inadimplemento os juros compensatórios.
em regra, convencionais, mas também podem derivar da lei. Então, compensatório. Só que o que interessa para nós é o próximo, que é o juros moratório, porque a gente está falando de obrigação. O que interessa para mim é esse juros moratórios, porque esse ele vem exatamente no retardamento, no cumprimento da obrigação. Então, incide juros moratório toda vez que houver um inadimplemento. Toda vez aí que o devedor incidir em mora. Podendo ser convencionados ou não. Então, pode derivar da lei ou pode ser convencionado em um juros diferente da lei. Sem que para isso exista limite previamente estabelecido na lei. A taxa, se não convencionada, será referida pela lei, conforme o artigo 406. Então, o juros moratório. Se você quer manter uma taxa fixa de juros, coloca no contrato. Quero manter lá 5% ao mês, 7% ao mês. Tá? Ou, sei lá, 70% ao ano, pode ser, o período também pode ser por ano. Mas se você não estipular nenhuma cláusula convencional sobre os juros, aí a gente vem para 406. Né? Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, haverá incidência de juros, mas não colocou o valor de juros. Serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de imposto devido à Fazenda Nacional. Por muito tempo, achou-se que aqui, lembra que o código é de 2002, tá? Por muito tempo, achou-se que aqui deveria ser aplicada a mesma taxa lá do CTN, do Código Tributário Nacional, tá? E, salvo me engano, artigo 160, parágrafo 1º, não me lembro ao certo, que lá estipulava o juros de 1%, tá? Juros de 1% ao mês. Porém, depois a jurisprudência veio a discussão doutrinária e tal, e hoje chegou a ser a conclusão de que não, que aquele imposto lá, ele não cobre efetivamente, ele não tem a possibilidade de fazer aquele valor que o credor foi privado de manter o seu poder aquisitivo. Por isso que a própria jurisprudência determinou que fosse utilizado a taxa Selic. A taxa Selic, eu não trouxe ela aqui, que bonitinho, né? Eu achei que tivesse trazido, deixa eu só pegar aqui o significado da taxa Selic. A taxa Selic, ela possibilita um melhor poder de compra. Tá? Deixa eu só pegar o significado da sigla. Essas siglas eu não... Então, ela diz respeito a uma média de juros que o governo paga por empréstimo, tá? Então, é uma taxa aí do governo, né, aplicado aí aos empréstimos realizados entre o governo, que envolvam transações do governo. Significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O interessante, por exemplo, que nesse primeiro quadrimestre nosso, de janeiro a abril, a média da taxa Selic foi de 3,7. Veja, o que é melhor para nós? Aplicarmos uma taxa de 3,7 ou aplicarmos o CTN que está lá, taxa de 1% ao mês? Né? Teve meses aí, eu acho que foi janeiro, que a taxa Selic ficou em 4,1. Então, quando nós estipulamos a aplicação, a incidência de uma taxa, né, de uma taxa de correção aí, é justamente com a finalidade de poder manter o poder de compra. E justamente que essa taxa Selic é utilizada nas transações do governo, a lei, o artigo 406 fala, né? Taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de imposto. Se a taxa Selic é destinada justamente ao governo, à Fazenda Nacional, logo também tem que ser aplicada aqui nas obrigações. Então, é essa taxa que a gente usa para
para o cálculo aí de juros legais. Aí os juros podem ser convencionais ou legais. Então, se for convencionais, eu posso estipular uma taxa diferente da Selic. Posso colocar lá TR, vai perder pra caramba, né? Que tem ano que fica abaixo de zero, né? Posso colocar lá INPC, Índice de Nacional de Preço do Consumidor. Então, fica o critério aí das partes, sempre que houver a convenção de juros. Isso pode. Direito civil é direito privado, pode. Juros legais são aqueles previstos pela lei, que é o caso do 406, que ele prevê já a utilização de uma taxa destinada ao pagamento da fazenda, da mora da fazenda. Essa taxa é a Selic. Pode ser, por exemplo, tem outras leis que determinam a taxa de R e tal, aí a depender. Nesse caso aqui de obrigações civis, a gente está aplicando a taxa Selic como juro legal. E aí nós temos o juro simples, juro composto. Juro simples é aquele calculado sobre o capital inicial, né? Mês a mês, você só incide, né, sobre aquele capital, aquele valor vai gerar, mas aquele juro aquela parcela. O juro composto, eles são capitalizados anualmente, calculando esses juros sobre juros. Eu coloquei um exemplozinho aqui, porque nós somos de humanas, né? Nós não gostamos muito de conta, pelo menos alguns de nós não gostamos muito de contas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de 10% de juros, vamos lá, tem 10 mil reais no regime de juro composto, feita por 3 meses, a juros de 10% ao mês. Qual o valor que será resgatado no final? 13 mil. Por quê? Aí eu aplico 10% de 10 mil, dá 1.000. Aí já são 11 mil. Aí depois eu acrescento sobre os 11 mil, 10%. Aí dá 1.100. Eu posso ter 12.100. Aí sobre os 12.100, eu acrescento mais 10%. Eu passo a ter 13.310. Juros sobre juros. Diferente lá do juro simples, que não é contabilizado dessa forma. E a cláusula penal? Mas como que eu vou ter o nome de uma cláusula penal de direito civil? Aqui o nome penal significa de penalidade, né? De pena, em virtude do descumprimento de uma obrigação, tá? Então, ela tem o condão de evitar, né? A finalidade de evitar que alguém entre mora, né? Alguém não cumpra sua parte no contrato. Então, essa cláusula penal no caso de inadimplemento deste contrato, será fixada uma multa de 10%, 30%, 50%, uma multa bem pesada para que iniba o inadimplemento. Tá? Essa multa é convencional, convencionada. Tá? Não é e nunca será a cláusula penal a obrigação principal. Tanto que ela nem pode ser maior que o valor principal, o valor do principal. Ela sempre tem um condão acessório, ou seja, eu tenho a obrigação principal mais a cláusula penal. Então, no caso de inadimplemento, o que o devedor vai ter que pagar? A obrigação, perdas e danos se houver, juros, correção monetária, se for uma demanda judicial, honorários advocatícios e cláusula penal se houver. Lembro que a cláusula penal ela tem que ser convencionada, ela tem que estar prevista no contrato. Obrigação acessória pela qual se estipula pena ou multa destinada a evitar o inadimplemento da principal ou retardamento do seu cumprimento. É também denominada pena convencional ou multa contratual. Vocês podem ver com esses nomes aí. Mas tem a finalidade justamente disso, de inibir o inadimplemento. 408 fala, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal. Ou seja, o devedor vai estar ali incorrendo na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua embora. O que é deixar de cumprir a obrigação? Não pagou. O que é constituição em mora? Pagou de forma diferente que deveria ter pago.
Então, nessas duas situações é possível a aplicação de cláusula penal, desde que culposamente. Lembrando que a gente viu naquela aula de culpa, naquela aula de mora, que a culpa aqui é sentido lato. Inclui dano, negligência, dolo, negligência, imprudência e perícia, no sentido lato. E a natureza jurídica da cláusula penal? Ela vem para nós, apresenta para nós civilistas a pena convencional, tá? Ou seja, é um pacto secundário, é um acordo acessório. Eu tenho a obrigação principal e eu acordo vias de cláusula penal para a imposição de uma multa em caso de inadimplemento ou mora. E veja, por que ela é acessória? Porque vai depender sempre da existência da obrigação principal. A cláusula penal vai ser obrigatória desde que haja o inadimplemento ou a mora. Se eu não tiver o inadimplemento nem a mora, logo não há necessidade de aplicação da cláusula penal. Aí, uma vez estipulada a cláusula penal, é possível a redução do seu valor? Sim, ela é possível. Veja, nos casos em que ultrapassar o limite legal, 412, o valor da combinação imposta na cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Aí o juiz vai reduzir a pena aí, né? A multa contratual. E também nas hipóteses previstas no artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico. Se o juiz acha que a natureza da obrigação não é incompatível com uma multa tão alta, o juiz também pode reduzir essa multa. Nesses dois casos é possível a redução da cláusula penal, mesmo que ela tenha sido pactuada. Não vai contrariar o pacta sunt servanda, porque prevalece aí o princípio, né, além da boa-fé contratual, né, o princípio da finalidade social do contrato. Então, existem dois tipos de cláusulas penais, né? A cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. Tá? Cláusula penal compensatória é quando teve total inadimplemento, não cumpriu a obrigação, tá? No 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. E a moratória? Moratória aí diz respeito a um pagamento imperfeito. Ou que não pagou tudo que deveria pagar, ou pagou de forma diferente, em local diferente, em tempo diferente, ou com coisa diferente. Quando destinado a assegurar o cumprimento de outra cláusula determinando ou evitar o retardamento, o atraso, a mora. Artigo 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Veja que o credor da cláusula penal, ele pode abrir mão. Ele tem a liberdade de abrir mão da aplicação da cláusula penal, certo? Justamente porque é questão de convenção, é questão de direito civil, direito privado. E das arras? O que é a arras? Tá? Ou sinal? É quando eu dou aquela quantia em dinheiro para segurar o negócio, para garantir que ele não vá vender para ninguém, oferecer o negócio para nenhum outro, né? Não vai fazer negócio com outra pessoa. Eu faço lá, entrego um depósito inicial, tá? Um sinal, para poder segurar ali o meu contrato.
Sinal ou arras é a quantia ou coisa entregue por um dos contraentes ao outro com afirmação de acordo de vontades e princípio de pagamento. Eu tenho interesse de formular esse acordo, mas tem outras questões que eu preciso ver primeiro. Por exemplo, você quer comprar uma casa, mas você vai depender de financiamento. Aí a construtora fala assim, o incorporador, ó, então dá 10% de entrada a título de sinal, esse valor depois a gente abaixa do pagamento, né? E a gente segura aí o imóvel para você em, sei lá, 30, 60, 90 dias, a depender de quando do prazo do financiamento. Certo? Então, para isso que serve a arras ou o sinal, para garantir que o negócio será feito, né? Tem natureza acessória, pois depende do processo principal, né? Depende da obrigação principal. Eu só tenho um sinal se eu tenho um interesse numa obrigação principal. E caráter real, pois se aperfeiçoou com a entrega do dinheiro ou da coisa fungível por um dos contraentes ao outro. Eu posso também entregar um bem como garantia de, tá? Garantia de que eu vou cumprir aquela obrigação, de que eu estou interessado naquela obrigação. Vamos lá, exemplo da casa, né? Só que eu quero comprar casa, mas tem que financiar. Eu vou e entrego o meu carro como sinal de que eu tenho interesse de fazer um negócio. Então, o sinal, ele pode ser tanto de coisa fungível, quanto de dinheiro. As duas espécies aí pode servir aí para fazer o sinal. Então, as arras podem ser confirmatórias ou penitenciais. Tá? Confirmatórias, quando ela tem a função de confirmar o contrato e que se está obrigado. Então, essa arras aqui é para confirmar que eu quero fazer esse contrato. Penitenciais, quando uma das partes convenciona o direito ao arrependimento. Então, dei uma determinada entrada. E no contrato está prevista a cláusula de arrependimento, tanto do credor quanto do devedor. Tá? Veja, se for uma cláusula de arrependimento em favor do devedor, aquele sinal que foi dado vai ser devolvido. Se for uma cláusula de arrependimento aí com relação ao devedor, ao credor, tá? Que beneficiou, ele irá aqui perdê-las. Se no contrato for estipulado o direito ao arrependimento para qualquer das partes, tanto devedor quanto credor, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu, perdê-las-á, em benefício da outra. E quem as recebeu, devolvê-las-á, mais o equivalente. Então, vai depender do tipo de cláusula de arrependimento. Geralmente, a cláusula de arrependimento é em favor de uma das partes. E tem que estar estipuladas. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Sempre que tiver cláusula de arrependimento, é onde você concede o direito da pessoa se arrepender e devolver aquilo que foi pago, né? Ou não concede o direito da pessoa se arrepender e retém aquilo que foi dado. Tá? Então, serve aí a título de indenização, tanto para uma parte quanto para outra. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu falei para vocês, só faltava um pouquinhozinho da matéria de vocês para conseguir terminar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a incidência desse juros, perdas e danos, arras, cláusulas penitenciais, cláusulas penais? Eu, professora? Fala, Pri. Quando a gente faz um contrato, igual a gente estava falando, a professora estava falando da taxa Selic, aí eu convenciono que vai ser a taxa Selic. Aí quando o governo reduz essa taxa, porque assim, a gente tem visto, né, que ele, ao longo do ano, reduz. Por exemplo, no começo do ano era 3,75%, agora está 3%. Se
A época do meu contrato, eu fechei a 3,75. Eu posso pedir para rever quando ele diminui? Depende de como você fez essa cláusula. Por exemplo, se você colocou que será aplicada a taxa Selic vigente à época, sempre é assim, né? Não, você não consegue aplicar a maior taxa. Por isso que mudou, inclusive, o sistema aí de cobrança dos cartões de créditos, né? Que seria quando a gente compra no exterior, né? Vem a data da cotação do dia do fechamento da fatura e não da data de que você comprou efetivamente a coisa. Mas aí, uma saída, sempre quando a gente convenciona com base numa taxa, é um risco. É um risco que a gente assume. É um risco de que essa taxa esteja muito alta ou esteja muito baixa. É investimento, certo? Uma saída para você ter a garantia do real valor de que vai receber é você estipulando um juros determinado. 5%, 3%, 4%, 10%. 10% também é demais, né? Mas pode. Se for convencionado a outra parte acordar, não tem problema. Essa é a melhor saída se você aí não quiser sofrer as variações de mercado. Ah, entendi. Certo? Mas vai depender da redação que você deu a cláusula contratual. Dependendo, dá para salvar, tá? Tá, entendi, professor. Dá para salvar. Se você colocou que foi a taxa vigente na assinatura do contrato, entendeu? Ou no inadimplemento, vai depender do que está no contrato. Tá ótimo, então, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Estão cansados, né, senhores? Esse fim de semestre, tá todo mundo muito cansado. Então tá bom, meus amores. Gostaria aqui de encerrar o semestre com vocês. Agradeço imensamente aí todos, tá? Eu vou ter que dar um especial agradecimento à Jéssica. Acho que ela não está mais aqui com a gente, mas a bichinha trabalhou pra caramba. Ela nos ajudou muito, eu em especial, né, como professor, de ter que mandar comunicação com vocês. Agradeço pessoalmente a ela e agradeço a companhia de todos vocês. Saiba que eu aprendi muito com vocês. Eu espero ter feito vocês gostarem um pouquinho do direito privado, né, e ter roubado um pouquinho vocês aí da professora Marisa, do professor Guilherme, do professor Francisco, que são os penalistas. Mostrar assim que o direito processual é muito bom também, o direito civil também é legal de se trabalhar, de se conhecer, e é bom conhecer para a nossa vida, né? Porque a gente vive nesse mundo civil. E agradeço imensamente pelo cuidado que vocês tiveram comigo, pelo trato, pela recepção. Peço desculpas se falei com vocês em algum momento, eu tentei dar o meu melhor. Esse novo método não é conhecido nosso, a gente teve que se adaptar, nossos professores, e nós nos esforçamos muito. Tá? Eu agradeço, peço desculpas se eu falei em alguma coisa. Muito obrigada, queridos. Aí eu vou... Obrigada, professora, a senhora foi ótima. Obrigada, Pri, muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, Ju. Ótimo. Obrigada, Ju. Obrigado, professora, foi ótimo. Seria melhor se a gente estivesse na sala, mas foi bom mesmo assim, foi muito bom. Obrigadão. Sim, mas seu desempenho não mudou, professora. É um ótimo ensinamento, continuou. Obrigada, Ju, muito obrigada. Professora, eu que agradeço, eu aprendi muito, viu? Eu já ia te chamar também. Eu fiquei dúvida entre penal, entre civil, porque, nossa, eu aprendi demais. Eu agradeço o carinho, a recepção, a paciência que a senhora teve, principalmente comigo, né? Na idade avançada é difícil aprender. Está sendo para mim difícil também aprender as aulas online. É complicado, mas graças a Deus eu aprendi, porque as palavras que é expressada através da senhora, ela abre um leque na minha mente, e acho que na mente dos meus colegas também. Agradeço, e que o próximo semestre estaremos juntos, né? Em nome de Jesus, eu espero que você esteja na grade também, né? Eu acho que não, né? Pelo que eu vi. Sou eu que agradeço, imagina. Tá certo, senhores. Muito obrigada. Tenham um bom restante de noite. Não vou tomar mais tempo de vocês. Tem um monte de prova para fazer aí. Façam essas provas com a maior calma possível, tá? E
se puderem, fiquem em casa e se cuidem para para que nós possamos no próximo semestre estar presencialmente juntos, tá? Obrigada, gente, de coração, muito obrigada. Até mais. Oi. Qual a dúvida? Essa prova que tem na matéria da senhora foi elaborada por ti mesmo? Foi elaborada por mim mesmo. Então tá bom. Tudo que tá lá foi que a gente foi. Até João José e Maria, que eu sempre uso esse exemplo, né? Estão lá também, tá? Tá bom. Por nada. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professora. Um beijo. Tchau, beijo.